Introdução. A doutrina da divindade de Cristo é uma das verdades centrais da fé cristã. Sem ela, não há salvação, pois se Jesus não fosse Deus, seu sacrifício não teria poder para redimir a humanidade. No entanto, desde os tempos bíblicos, essa verdade tem sido contestada. Nos dias de Jesus, os fariseus o acusaram de blasfêmia, porque ele se declarou filho de Deus, o que significava que ele era igual ao Pai. João 5,18. Ao longo da história, diversas heresias surgiram tentando diminuir a glória de Cristo, negando sua igualdade com Deus. O subordinacionismo, por exemplo, ensinava que Jesus era um ser inferior ao Pai, uma espécie de Deus menor. Isso se reflete hoje em grupos como as Testemunhas de Jeová, que negam a plena divindade de Cristo. Além disso, religiões como o islamismo veem Jesus apenas como um profeta e rejeitam completamente a ideia de que ele é Deus. No entanto, a Bíblia é clara: Jesus não é apenas um ser especial ou um enviado celestial. Ele é Deus em carne, da mesma essência do Pai. Compreender essa verdade é essencial não apenas para a nossa fé pessoal, mas também para defendê-la diante dos ataques modernos. O mundo está cheio de ideias erradas sobre Jesus e muitos cristãos não sabem como responder. Por isso, nesta lição, estudaremos o que a Bíblia ensina sobre a relação do Filho com o Pai. Desmontaremos as falsas doutrinas que tentam negar a divindade de Cristo e aprenderemos como aplicar essa verdade em nossa vida diária. Se Jesus é Deus, então ele tem toda a autoridade sobre nós. Isso significa que devemos confiar nele completamente, adorá-lo genuinamente e segui-lo sem reservas. Tópico 1. A doutrina bíblica da relação do filho com o pai. Uma ideia de filho na Bíblia. Na cultura judaica, chamar alguém de filho muitas vezes indicava que ele tinha a mesma essência e natureza do pai. No Salmo 8,4, a expressão filho do homem mostra que homem e filho do homem são da mesma espécie. Da mesma forma, quando Jesus se declarou filho de Deus, ele estava afirmando ser da mesma substância divina do Pai. Os fariseus entenderam isso perfeitamente, pois ao ouvir Jesus dizer que era filho de Deus, quiseram apedrejá-lo, pois consideraram isso uma blasfêmia. João 5,18. Eles sabiam que para os judeus, dizer-se filho de Deus significava ser igual a Deus. 2. O significado teológico do Filho de Deus. Jesus não é um filho, no sentido biológico, como se tivesse sido criado pelo Pai. Ele é o Filho unigênito, aquele que compartilha da mesma essência e glória do Pai. Pedro reconheceu isso ao dizer: Tu és o Filho do Deus vivo. João 6,69. Jesus deixou claro: Eu e o Pai somos um. João 10,30. Ele não disse que eram dois deuses separados, mas sim que tinham a mesma essência e poder. 3. O Filho é Deus. A Bíblia não deixa dúvidas sobre isso. O autor de Hebreus declara: Mas do Filho diz: Ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Hebreus 1,8. Aqui, o Filho é chamado diretamente de Deus. Essa verdade foi compreendida pelos primeiros cristãos, que adoravam Jesus como Senhor. Eles sabiam que ele não era um mero profeta ou mestre, mas Deus encarnado. João 1:11 e 14. Tópico 2. A heresia do subordinacionismo. 1. Origens do erro. O subordinacionismo ensina que Jesus é inferior ao Pai, como se ele fosse um Deus menor ou criado. Essa ideia surgiu nos primeiros séculos com Orígenes, 185 a 254, que apesar de algumas boas contribuições teológicas, influenciou grupos que distorceram a doutrina da Trindade. Os arianos, por exemplo, ensinavam que Jesus era um ser criado, negando sua divindade plena. Esse erro foi combatido no Concílio de Nicéia, 325 d.C., onde ficou estabelecido que Jesus é Deus de Deus, luz da luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus. 2. A distorção pré-nicena.
Nos séculos 2 e 3, alguns tentaram preservar o monoteísmo afirmando que Jesus era uma criatura exaltada, mas isso negava a divindade absoluta de Cristo. Eles usavam passagens fora de contexto para justificar essa visão. Por exemplo, quando Jesus disse, "O Pai é maior do que eu", João 14, 28, ele não estava negando sua divindade, mas sim falando de sua posição momentânea como homem na encarnação. 3 métodos dos subordinacionistas. Os que tentam diminuir a divindade de Cristo se apoiam em trechos isolados da Bíblia, ignorando o contexto. Mas quando observamos toda a Escritura, vemos que Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Romanos 1 a 4. Tópico 3. Como o subordinacionismo se apresenta hoje. 1. No islamismo. Os muçulmanos rejeitam a ideia de que Jesus é Deus. Para eles, ele foi apenas um profeta. O Alcorão ensina que Deus não pode ter um filho, pois interpretam isso de forma errada, como se fosse uma relação biológica. Porém, até mesmo os demônios reconheceram Jesus como Filho de Deus. Marcos 5:7. A Bíblia deixa claro que Jesus é da mesma essência do Pai, não um ser criado. 2. O movimento das Testemunhas de Jeová. As Testemunhas de Jeová ensinam que Jesus é um Deus menor, negando sua divindade plena. Isso vai contra a fé cristã, pois a Bíblia ensina que há um só Deus verdadeiro. 1 Coríntios 8:6. Se Jesus fosse um Deus menor, isso significaria que os cristãos adoram um Deus falso. Mas a Bíblia declara que Jesus é Deus verdadeiro, João 20 e 28, e sua divindade é inquestionável. Conclusão. A questão sobre a divindade de Cristo não é apenas um debate teológico, mas uma verdade essencial para nossa fé e salvação. Desde os primeiros séculos da Igreja, essa verdade tem sido atacada, e ainda hoje há muitas distorções sobre quem Jesus realmente é. Muitas pessoas acreditam que Jesus foi um grande mestre, um profeta ou um ser divino, mas negam que ele seja Deus de Deus, luz da luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, como proclamado pelos primeiros cristãos. No entanto, a Bíblia ensina claramente que Jesus não apenas veio de Deus, mas é Deus. Ele declarou, "Eu e o Pai somos um." João 10:30. E o apóstolo João escreveu, "No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus." João 1:1. A heresia do subordinacionismo tentou rebaixar Jesus a uma posição menor dentro da Trindade, mas as Escrituras deixam claro que ele compartilha da mesma essência do Pai. Ele é eterno, onipotente e digno de adoração, pois em Hebreus 1:8 Deus Pai declara sobre o Filho, "Ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos." Diante disso, como devemos responder? Com fé inabalável, não podemos aceitar ensinos que tentam diminuir a glória de Cristo. Devemos estar firmes na convicção de que Ele é o Senhor dos Senhores. 2. Com conhecimento da palavra. Precisamos estudar a Bíblia para que saibamos defender a verdade contra falsas doutrinas. Com adoração sincera, se Jesus é Deus, então Ele merece toda a nossa devoção e louvor. Não podemos tratá-lo apenas como um amigo ou mestre, mas sim como o Rei Eterno. 4. Com ousadia na evangelização. O mundo está cheio de pessoas enganadas sobre quem Jesus é. Cabe a nós, como cristãos, proclamar a verdade e trazer luz às trevas. Que essa lição fortaleça a nossa fé e nos equipe para proclamar que Jesus Cristo é Deus, Senhor e Salvador.